tá? E que nós possamos ter a compreensão do texto aqui lido, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós notamos na leitura do Evangelho, tem algumas passagens de Jesus que fica um pouco nebulosa se nós não temos a chave para saber o que é que ele está dizendo. E a doutrina espírita veio justamente nos trazer a chave que abre esses segredos. Uma dessas passagens é essa: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Aí a gente fica assim pensando, mas como é que eu vou ser perfeito como Deus? Né? O entendimento ao pé da letra seria isso. Né? Como pode a criatura ser tão perfeita quanto o Criador? Não é possível. Então, a doutrina espírita vem justamente nos trazer a chave do entendimento dessa passagem. Primeiramente, a gente precisa entender que Jesus, em toda a sua magnanimidade, mas em toda a sua humildade, ele não ia dizer, olha, sede perfeitos como eu sou. Jesus jamais diria isso, olha, sejam perfeitos como eu sou. Embora nós saibamos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que foi dado ao homem para ele buscar, para ele se aperfeiçoar, para ele se espelhar. E os Espíritos respondem com uma única palavra: Jesus. Então Jesus, naquele momento que falava aos seus apóstolos, ele dizia, sede perfeitos, não como eu, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas nós sabemos que não pode a criatura ser perfeita como o Criador. Mas Jesus nos foi dado como modelo e exemplo. E a gente sente uma dificuldade tão grande em conseguir entender isso. Como é que nós vamos chegar a ser como Jesus? Como eu posso chegar a ser como Jesus em toda essa nossa imperfeição? Então havemos de lembrar das outras palavras de Jesus que nos disse aos seus apóstolos, no caso, disse a nós, né? Vós sois deuses. Brilha a vossa luz, vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e poderão mais ainda. Aí, para as nossas consciências pequenininhas, para o nosso espírito que ainda está, não digo nem engatinhando ainda, né? Nessa escala da evolução, temos a eternidade pela frente, fica difícil a gente compreender que cada um de nós aqui presente e cada um dos irmãos que estão espalhados por todo esse mundo, um dia serão um Cristo. A gente consegue conceber isso? Um dia vós sereis um Cristo. E um Cristo que irá ter um orbe, um mundo a tomar conta. Alguns de nós levarão milhões de anos. Outros bilhões de anos. Mas nós vamos chegar lá. Como diz Emmanuel, a caminho da luz. O nosso caminho é ir à perfeição. Para isso, Emmanuel nos deixa uma mensagem muito bonita, que, como na quarta-feira passada, hoje é uma sequência do estudo, desta vez é o livro Ceifa de Luz. Livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, a lição número 55, que se chama No Burilamento Íntimo, ou seja, nesse aperfeiçoamento íntimo. Se nós queremos buscar nos tornar perfeitos, se nós queremos buscar de início essa perfeição, o que fazer? Porque a gente sente uma imensa dificuldade vendo e concebendo
toda essa imperfeição que nós temos. E aqui a gente não se engana, né, meus irmãos? Aqui a gente sabe que todos nós somos sombra e luz. Todos nós temos defeitos e virtudes. Todos nós. Então, às vezes a gente se embaralha um pouco nesse caminho da vida para conseguir entender como é que a gente faz esse aperfeiçoamento. Como é que a gente busca o sede perfeitos que Jesus nos disse? Então, Emmanuel dá aqui uma receita fantástica, né? Do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 46, ele pega o seguinte versículo: Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, o encontrar trabalhando, o encontrar na seara, o encontrar em serviço. Aí ele diz: nós suspiramos por um aperfeiçoamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, é urgente não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. A nossa dificuldade, meus irmãos, está aí, em ter disciplina na aplicação das coisas que a gente ouve e vê relativas ao aperfeiçoamento no Evangelho de Jesus. Essa é a maior dificuldade. Porque nós somos capazes de muitas ações muito boas, ações caridosas do coração, mas se manter nessa disciplina é que é o mais difícil. Porque um dia a gente faz, depois não faz mais, depois não pratica. Então, Emmanuel está nos chamando aqui a atenção para a disciplina. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior, ou seja, nas metas que a gente elege superiores para a nossa vida, que nós adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito. Que hábito? Aí ele vem nos dando a receita. O hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres. Nós sabemos quais são os nossos deveres. E não se trata só dos nossos deveres corriqueiros, para com a nossa família, para com o nosso trabalho, para conosco mesmo, para com nossos amigos. Nós sabemos dos nossos deveres já colocados pelo Evangelho de Jesus, de amparo e assistência ao irmão desconhecido, de amparo e assistência aos mais necessitados. E aí não tem nenhuma relação entre ser rico ou ser pobre, ter posse ou não ter posse. Ninguém é tão pobre que não possa dar de si uma palavra de ânimo, uma palavra de bom ânimo. Esses são os nossos deveres. Então, Emmanuel está dizendo aqui, não fugir aos nossos deveres. Cultivar o hábito de fazer o melhor que pudermos no setor da ação em que a vida nos situe. A vida me colocou numa família difícil? A vida me colocou num trabalho difícil? A vida me colocou num círculo de amizades difícil? É aí que eu tenho que atuar. Não adianta eu querer sair disso, querer me desvencilhar do problema. É neste campo que eu fui colocado para atuar. E é nesse campo que eu vou ter que aprender a tolerar, aprender a fazer pelos meus irmãos, aprender a perdoar. Então, Emmanuel está dizendo, no campo em que nós nos situamos, cultivar o hábito de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca. Vocês já repararam, já notaram, meus irmãos, quantos males nós teríamos evitado na nossa própria vida, na vida de cada um, se a gente tivesse controlado a boca na hora certa? Quem nunca disse uma palavra que feriu alguém?
Quem nunca soltou uma gafe terrível que magoou alguém e depois se martirizou em casa dizendo, meu Deus, por que eu falei aquilo? Controlar a nossa fala é uma disciplina. Cultivar o hábito de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, sem condições. Porque as pessoas falam assim, eu desculpo fulano, só se ele vier aqui me pedir desculpa. Não, mas aí você está colocando a condição dele vir te pedir desculpa. Eu perdoo fulano, mas desde que ele não me procure mais, ele lá, eu cá. Isso é condição. Você está colocando uma condição para você dar o seu perdão. Perdão desse jeito, nem precisa dar. Então ele está dizendo aqui, incondicionalmente, dar o seu perdão. Cultivar o hábito de nunca prejudicar a quem quer que seja. Esse nem precisa falar, né, meus irmãos? Isso é lei da vida. Faz alguma coisa para alguém que certamente vai voltar para você. Mas é batata, como diz Joana de Ângeles. A vida é exímia cobradora e excelente retribuidora. A vida. Não é Deus que castiga, não. É a vida. O que você der, você recebe de volta. Pode ser agora, pode ser mais tarde. Pode ser nessa encarnação, pode ser na outra. Se você dá o melhor, você só pode receber o melhor. É líquido e certo isso. Cultivar o hábito de buscar a boa parte das situações e das pessoas. Quando a gente se vê numa situação, a gente tem assim o hábito de enxergar com os maus olhos. A gente consegue ver o que é pior naquela situação, mas não consegue ver o que é melhor na situação. Diz que Jesus estava andando por um caminho, junto com os apóstolos, e ele vinha lá por último. E os apóstolos passaram diante da carcaça de um cachorro morto. E todo mundo fala, nossa, que fedor. Nossa, que carne podre. Olha que horror esse cachorro na beira da estrada. Olha que não sei o que tem. Jesus passando por ali falou, olha assim, que belos dentes tinha esse cachorro. Estava lá na ossada dele. O que a gente quer enxergar nas situações? A gente quer enxergar o que é melhor ou o que é pior? Eu saí daqui, cheguei na esquina e bati meu carro. Nossa, que tragédia. Olha, amassou tudo essa lateral, vou ter que gastar R$1.000 aqui para arrumar isso aqui. Nossa, que horror. Será que a gente consegue pensar que a providência divina causou aquilo ali para que você não avançasse um pouco mais adiante e um carro muito maior ou um caminhão te pegasse em cheio e te matasse? A gente não consegue ver essas situações. Quando a gente sente uma dor, o que é a dor, gente? A dor é o aviso de que alguma coisa está errada no nosso corpo. Quando a gente sente um incômodo, uma coisa, meu Deus do céu, mas que dor insuportável. Mas a dor é um aviso, ela está te alertando que tem alguma coisa errada, vai tratar. Então é a gente começar a ver esse lado. É difícil? É difícil, não é fácil. Todos nós sabemos disso. Mas, como o Emmanuel estava dizendo aqui no princípio, disciplina em cultivar esse hábito. E é engraçado que você começa a fazer isso uma vez, esquece um tempo, depois você lembra de novo, faz, depois você lembra de novo, faz, e isso acaba se tornando um hábito. De verdade, meus irmãos, se torna um hábito. Até o dia em que você está vendo o que há de melhor nas situações, até o dia em que sua boca está proferindo as melhores palavras, até o dia em que você está fazendo pelo irmão o que precisa, e você não se dá conta que você melhorou demais. Melhorou como pessoa, melhorou como espírito, né? Melhorou fisicamente, e é verdade. Aí Emmanuel continua, para finalizar. Cultivar o hábito de procurar o bem
procurar o bem com a disposição de realizá-lo. Porque não adianta só a gente procurar o bem. O GEAV faz a campanha do quilo, faz a campanha do cachorro-quente para os necessitados. Ai, que bom! Aí eu vou lá levar meia dúzia de pãozinho para ajudar. Se é o que eu posso no momento, é o que eu posso no momento. Mas realiza. Porque não adianta só a gente pensar. Há que pensar no bem e agir no bem. Eu podia tanto ir lá e pedir desculpa para aquele irmão mesmo meu lá, que eu briguei com ele faz tanto tempo. Nossa, seria tão bom se eu conversasse com ele, a gente voltasse a conversar. Mas se você não se dispuser a sair de casa e ir lá falar com ele, não vai acontecer. Então é pensar no bem e agir no bem. Não adianta só pensar. Senão nós vamos ficar aí uma máquina pensante inerte, parada. Água parada cria mosquito. Cultivar o hábito de que os outros, quaisquer que forem, são nossos irmãos, filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. E isso nós falamos na quarta-feira passada. O criminoso mais cruel. A criança que atira. O corrupto que está em Brasília. Todos somos filhos de Deus. Nós não podemos esquecer disso. E se eu blasfemo e grito e xingo pelo outro ser o que é, aonde é que eu estou respeitando ser filho de Deus? Mas sabe o que é? Não dá para a gente aguentar tudo isso que está acontecendo assim. Como não? Como não? Quantas vezes você levou uma oração por aqueles que estão no poder, causando toda essa corrupção? Quantas vezes você levou uma oração pelo criminoso que está na cela? Essas penitenciárias lotadas. Deve ser um inferno aquilo. Deve ser pior que um umbral. Pior que um umbral. Já lembrou de elevar uma oração pelos irmãos encarcerados? É isso que Emmanuel está dizendo para a gente. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca de sustentação, ou seja, o que mantém os hábitos enobrecedores que nós estamos buscando, está em nós, mas somente vale se for manejada por nós. Não adianta querer que o outro maneje pela gente. Então, quando a gente ouve Jesus dizendo, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, numa perfeita lição de humildade, porque senão ele diria, meus filhos, sejam perfeitos como eu sou perfeito. Só que ele não ia dizer isso jamais, né? Então ele diz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Que nós busquemos sempre essa perfeição, mas que a gente possa agir para isso. Porque senão a gente passa uma encarnação que não é ruim, mas não resulta. A gente passa uma encarnação vindo na casa espírita, tomando água fluidificada, fazendo tratamento e indo embora. E só. Indo na igreja, comungando, se benzendo, vai para casa e só. Vai no salão evangélico, reza, ora, louva, dá o dízimo, vai embora e só. Qual foi a prática? Então nós temos que começar realmente a efetivar essas ações. A gente tem que começar realmente a agir no bem, não é só pensar no bem, agir no bem. E não pensem vocês, meus irmãos, que é uma coisa grandiosa. Não, é pequenininha. A lição de Jesus, ela começa... Aonde começa a lição de Jesus? Lá na manjedoura. Na simplicidade da manjedoura. Como a dizer para nós, não é preciso ninguém nascer em berço de ouro e não é preciso ninguém ter fortunas para poder fazer o bem. Jesus nasceu na manjedoura. Passa uma vida inteira numa família
em que tinha por trabalho a marcenaria. Uma família pobre. José certamente só tinha as ferramentas dele da marcenaria, a enxó, o martelo, o serrote, né? Não tinha mais do que isso. Maria, muito menos. E, no entanto, ele vem para dar esse exemplo para todos nós. Então, meus irmãos, vamos começar a pensar nisso quando nós retornarmos aos nossos lares, né? De que forma... E não desanime se a gente não consegue de primeira, ou de cara, ou nos próximos dias, ou na próxima semana, ou no próximo mês. Não, não é assim. A nossa transformação não se dá de uma hora para outra. A gente não encerra séculos de trevas dentro de nós. A gente não encerra séculos de trevas de uma hora para outra. É devagar. É no divino silêncio de Deus Pai que a gente vai modificando. Mas é preciso boa vontade. É preciso ter vontade de se modificar. É preciso ter o desejo e ter o impulso de se modificar. Assim é o que nós entendemos através da doutrina espírita do sede perfeitos. A todos nós, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e que nós possamos ter um restante de semana com a paz e o amor de Deus, guardando essas lições e guardando esses ensinamentos da doutrina espírita. Muito obrigado. É o palestrante que faz a oração. Então vamos lá. Vamos nos colocar confortavelmente. Vamos fechar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais. E vamos pedir a Deus Pai de amor e bondade, ao Senhor Jesus, amado Senhor Jesus, que nos abençoe, nos ilumine a todos, que não nos desampare nestas horas difíceis, mas que permita aos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, que possam nos inspirar nesta mudança que necessitamos fazer em nossos corações para podermos enxergar o reino dos céus. Que Jesus nos conduza nesta encarnação a um melhoramento sensível de nós mesmos. E rogamos, Senhor Jesus, o alívio para as nossas dores físicas, o alívio para as nossas enfermidades. Rogamos, Senhor, a proteção para aqueles que não puderam estar aqui presentes hoje, aqueles que estão em casa, nas nossas casas. Vamos vibrar por esses irmãos. Vamos vibrar por aqueles a quem amamos e que estamos nos recordando nesse momento. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos desencarnados, que neste momento recebem as nossas orações como bálsamo. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso mundo, pela humanidade inteira. Assim, pedimos a permissão, Senhor Jesus, de encerrar o culto desta noite e vamos rogar à espiritualidade desta casa, aos mentores desta casa, que nos abençoem ali no tratamento físico, no passe mediúnico e que possamos sair daqui com os corações engrandecidos pela Tua palavra, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.